Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre estruturas geológicas. Núcleo interno, externo, manto, astenosfera, litosfera, placa tectônica. Também sobre tsunami, terremoto, vulcão, e você vai entender como eles acontecem. E agora começa o Jornal. Estrutura geológica. A realização de estudos direcionados ao conhecimento geológico é de extrema importância para saber quais são as principais jazidas minerais e a quantidade que existe no subsolo. Tal informação proporciona o racionamento da extração de determinados minérios, de maneira que não comprometa sua reserva para o futuro. A superfície brasileira é constituída basicamente por três estruturas geológicas: escudo cristalino, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. Escudos cristalinos são áreas cuja superfície se constitui no pré-cambriano. Essa estrutura geológica abrange aproximadamente 36% do território brasileiro, nas regiões que se formaram no Éon Arqueano. Existem diversos tipos de rochas com destaque para o granito. Em terrenos formados no Éon Proterozoicos são encontradas rochas metamórficas onde se formaram minerais como ferro. Bacias sedimentares, uma estrutura geológica de formação mais recente, que abrange pelo menos 58% do país. Em regiões onde o terreno se formou na era Paleozoica, existem jazidas carboníferas. Em terrenos formados na era Mesozoica, existem jazidas petrolíferas. Em áreas da era Cenozoica, ocorre um intenso processo de sedimentação que corresponde às planícies. Terrenos vulcânicos. Esse tipo de estrutura ocupa somente 8% do território nacional. Isso acontece por ser uma formação mais rara. Tais terrenos foram submetidos a derrames vulcânicos. As lavas deram origem a rochas como basalto e o diabásio. O primeiro é o responsável pela formação dos solos mais férteis do Brasil, a terra roxa. E agora vamos entender um pouco sobre núcleo, manto, astenosfera e litosfera. Núcleo interno é a parte mais interna da Terra, se estende por 3.500 km do centro do planeta para o exterior. Os cientistas geofísicos acreditam que ele é metálico, formado principalmente por ferro, com um pouco de níquel e outros materiais misturados. A temperatura do núcleo da Terra é muito alta, cerca de 6.000 graus Celsius. O núcleo externo é a camada terrestre que se situa entre o núcleo interno e o manto terrestre. Ele é formado por ferro e o material está em estado líquido, enquanto o núcleo interno se encontra no estado sólido. Essa descoberta se deve em grande parte ao estudo das ondas sísmicas e da sismologia. É essa região que forma o campo magnético da Terra. O campo é causado devido à movimentação de fluido condutor de eletricidade, em um fenômeno parecido com o movimento das bobinas em um gerador elétrico. O manto é a camada da estrutura da Terra que fica diretamente abaixo da crosta, prolongando-se uma profundidade até de um limite exterior do núcleo. O manto terrestre estende-se desde a cerca de 30 km de profundidade até os 2.900 km abaixo da superfície. A astenosfera é uma zona do manto externo menos rígida, atingindo por vezes profundidade superior a 100 km na zona do continente. O limite inferior é ainda mais difuso.
A existência da astronosfera foi evidencial através do estudo do comportamento das ondas sísmicas. A litosfera é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sobre as grandes cadeias montanhosas, que está dividida em placas tectônicas. Uma placa tectônica ou tectônica é uma porção da litosfera limitada por zonas de convergência, zonas de subdução e zonas conservativas. A Terra tem 7 placas tectônicas principais e muitas subplacas de menores dimensões. Segundo a teoria da tectônica de placas, as tectônicas são criadas nas zonas de divergências ou zonas de rift e são consumidas em zonas de subdução. É nas zonas de fronteiras entre placas que se registra a grande maioria dos terremotos e erupções vulcânicas. São reconhecidas 52 placas tectônicas, 14 principais e 18 menores. Entenda como acontecem os terremotos e tsunamis. Os terremotos são formados a partir de fortes deslocamentos de placas gigantes debaixo da terra. Quando isso ocorre, a energia que estava acumulada no local é libertada sob formas de ondas elásticas. Elas se espalham em todas as direções, fazendo a terra tremer. Fortes tremores submarinos podem provocar tsunamis, que acontecem especialmente nas zonas de fortes movimentos tectônicos, como algumas regiões do Pacífico e da Ásia. A onda, nascida do choque sísmico de cima para baixo da massa oceânica, tem várias centenas de metros de espessura e ganha energia toda vez que bate contra o solo submarino.
agora vamos para a pergunta dos internautas. Boa tarde, queridos irmãos, aí do colégio intensivo. Eu tô aqui no meu tablet, deixa eu procurar aqui. E tem uma pessoa perguntando. Essa pessoa é do São Paulo, de São Paulo. Ela tá perguntando por que não acontece terremotos e tsunami aqui no Brasil. Graças a Deus que não acontece, né? Porque senão... E aí, professor? Beleza? Esse foi o nosso trabalho.